O sorgo tem sido usado por pecuaristas para suprir a alimentação animal nos meses mais secos. William Sawa é diretor executivo de uma empresa de sementes, está aqui no telão. Bom dia, William. Obrigada pela participação. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Conta pra gente, houve aumento da área de plantio? O que vocês têm sentido no mercado? Sim, o sorgo ele vem crescendo e consolidando como uma opção dentro da janela de plantio no agronegócio brasileiro. Teve um crescimento aí, segundo a Conab, de 19% da área plantada e em volume de produção cresceu 35%. E ele substitui bem realmente o milho, por exemplo? O sorgo ele não vai ocupar um espaço do milho. Na verdade, ele vai se tornar vai ocupar o espaço dentro da janela de produção dentro do sistema da fazenda. Porque nós temos hoje áreas de milho que estão entrando em janelas de risco, principalmente nos plantios de inverno, na safrinha. Então, onde o milho torna-se inviável economicamente devido à questão do clima, devido à questão de novas pragas que estão ocorrendo, que não agridem tanto o sorgo quanto o milho. Então, o sorgo vai se consolidar como uma cultura a ser estabelecida na janela de plantio. Ou seja, ele não vai tirar o espaço do milho, mas senão ele vai agregar dentro do esquema de produção do produtor rural. Ele é mais tolerante à escassez hídrica, é isso? Sim, é uma cultura que requer menos água em relação ao milho, né? E hoje nós temos aí uma praga que vem dizimando lavouras de milho, que é o complexo de enfesamento causado pela cigarrinha, né? O sorgo ele não é acometido dessa praga. Até o momento não há estudos que indiquem, e ele tem ocupado esse lugar do milho onde tem a pressão muito alta, principalmente na janela de fechamento de safrinha. Na verdade, a gente vai ter aí uma formação que o sorgo está se consolidando, né, como um elemento, inclusive, fundamental no ILP. Hoje nós temos muitos pecuaristas que têm no esquema aí de soja, milho e capim. Vai entrar também soja, milho, capim e sorgo, né, dentro do esquema de produção do ILP, que vem principalmente ao encontro do que o pecuarista vem buscando, que é a estabilidade e segurança na produção. Agora, isso é uma tendência de todos os pecuaristas ou só daqueles pecuaristas mais antenados com a modernidade de fazer uma coisa diferente? Hoje está sendo mais levado em consideração por quem está mais antenado. Porém, a tendência do sorgo é ele virar realmente uma cultura consolidada dentro do esquema de produção, tanto do pecuarista, que busca aí uma melhor integração do ILP, né, quanto o agricultor, porque nós temos uma diversidade de sorgos, né, forrageiros, graníferos. O produtor de cereal tradicionalista, ele vai também começar a considerar o sorgo dentro do sistema de produção dele, especialmente em janelas de fechamento de inverno. Isso é bom. Isso tem a ver também com a alta do milho, por exemplo, para o produtor buscar essas alternativas e ver que uma, de repente, deu muito certo, no caso do sorgo? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse crescimento de área plantada e o crescimento de volume de produção, principalmente a área plantada, se deve ao preço da commodity do milho, que acaba arrastando o preço do sorgo e tornando o sorgo atrativo, né? Mas, graças a esse crescimento, graças ao preço estar maior, o sorgo cresceu em área e ele começa a ganhar uma visibilidade diferente. Ele não é uma cultura alternativa, senão ele vai se consolidar como uma cultura, de fato, dentro do sistema de produção. Por quê? Porque há uma modernidade genética hoje, onde nós conseguimos produzir muito mais grão de sorgo ou forragem por hectare do que há 10 anos atrás. Então, eu acredito que esse crescimento do sorgo se deve ao preço do milho, porém ele vai se firmar e vai se considerar como um elemento fundamental devido às características de resultado que ele tem apresentando, especialmente a tolerância a estresse hídrico e especialmente a tolerância ao complexo do enfesamento que o milho tem sofrido hoje. O custo de produção aumentou muito também. Então, o produtor que não quer arriscar muito no investimento no milho, ele acaba optando por culturas como o sorgo, que requer menor investimento em relação ao milho. Para o animal, qual é a diferença? Faz alguma diferença? Não, para o animal não. Tanto que hoje a indústria avícola brasileira está procurando muito como alternativa o grão do sorgo para fazer ração. A grande maioria dos sorgos de graníferos no Brasil são livres de tanino, que é uma proteína que o frango não digere, né? Ou seja, não é digestível no frango. Mas nossos sorgos, a grande maioria, devido à evolução genética, são isentos desse elemento tanino. Então, as granjas avícolas estão buscando como alternativa, especialmente aquelas que estão longe do centro produtivo brasileiro, especialmente Mato Grosso,
E o aumento do frete, então, acaba inviabilizando o milho. Estão vendo alternativas de talvez começar a produzir o sorgo grão em regiões onde é desafiador produzir milho. Isso também acaba diminuindo o custo de produção, que o produtor tem procurado alternativas também nessa questão de frete, né? Certamente. Então, eu acredito que o sorgo vai realmente crescer em área, mas não somente pela oportunidade do aumento do preço do milho, será se consolidando como uma cultura muito viável para regiões com desafio de clima e pragas. Agora, o setor de sementes, por exemplo, está preparado para atender essa demanda, se ela aumenta? Você disse que deve aumentar ainda mais esse ano. Você acha que tem alguma previsão? Sim, todas as companhias de semente como a nossa também estão se organizando, estão avançando rapidamente com pesquisa e desenvolvimento e acreditamos que vai ter muita opção boa para o agricultor poder optar e está levando esse benefício ao campo. Então, todo mundo está se movimentando aí em híbridos melhores e em volumes de produção de semente para atender o mercado que vai crescer. A questão do mapa, em 2020, ele criou, instituiu o zoneamento agrícola do sorgo granífero. Em 2021, sorgo forrageiro. Faz diferença no que para vocês, para o setor? Isso foi muito importante. Foi através de demandas da iniciativa das companhias que o Ministério da Agricultura atendeu e realmente estendeu os zoneamentos. Nós não tínhamos zoneamento, por exemplo, no Paraná, nós não tínhamos zoneamento no Mato Grosso do Sul, que são polos de potencial crescimento para a cultura do sorgo em geral, sorgo granífero, forrageiro. Isso é fundamental porque dessa forma o produtor consegue acessar a segura agrícola, né? Isso é fundamental para o crescimento da cultura. Então, assim, o mercado todo tem trabalhado para isso, para ajudar a questão dessa cultura, né? Para fazer essa cultura crescer no país. E esse crescimento você tem visto em todas as regiões realmente? Ou só nessas que você citou, Sul, Mato Grosso? Não, eu tenho visto o crescimento de uma forma geral. Algumas regiões com maior aceitação imediata, outras com eu quero entender mais. Então, mas não há negação como havia há 5, 6 anos atrás. Hoje, muita gente quero entender mais. Esse sorgo forrageiro, esse sorgo gigante aqui serve para alimentar o gado, eu quero entender melhor, porque ele está com dificuldades, os custos estão pressionando, nós temos que aumentar a eficiência dentro da fazenda. Então, muita gente que antes não queria nem ouvir falar, hoje já quer entender, quer ouvir, quer conhecer. Eu acredito que o sorgo ele vai ocupar territórios onde a gente tem muitos desafios para produzir milho, como, por exemplo, região norte do Paraná, no Arenito Caiuá, o sul do Mato Grosso do Sul, você pega lá o extremo sul do Maranhão, a grande parte central ali do Tocantins, o sul do Piauí, e vai elencando inúmeras regiões, inclusive até o próprio Nordeste, tem regiões com excelente aptidão para a cultura do sorgo, que é você fazer realmente a inserção de uma cultura num ambiente onde você tenha menor risco de produção e que traga viabilidade para o agricultor. Então, eu acredito que o sorgo ele vai se consolidar como uma cultura dentro do sistema produtivo do agronegócio brasileiro e latino-americano. Tá ótimo, sempre bom, uma opção a mais. William, muitíssimo obrigada pela participação, ótima entrevista e até a próxima. Eu agradeço. Feliz semana para todos. Obrigada, igualmente.